O Luiz, ele tá pedindo pra você falar sobre o Monark. Monark. Você fez vídeo sobre isso? Fiz. Tá se falando muito dessa liberdade de expressão. A gente falou um pouco aqui também dessa liberdade individual, até onde vai, o que a gente pode falar, o que não pode falar, e aí? Então, eu fiz alguns vídeos criticando o Monark e também fiz vídeo defendendo o exagero na punição contra ele. Por isso que talvez me chamem de direita às vezes, né? Defendendo o exagero ou... O exagero da punição. Porque assim, o Monark... Defendendo o exagero ou contra? Defendendo o Monark, porque estavam exagerando na punição contra ele. Como o Felipe Neto também falou. Eu tive lá dentro do Flow, conheci o Flow em dezembro de 2021. Eu tive aqui para participar do Noah e do Avesso podcast, que são dois podcasts que fazem parte do guarda-chuva do Flow. Sim, o Paulo já veio aqui, o Paulo Cruz Sim. E agora mudou, né? O Noah já não... Agora é o Felipe Flip. Que não é, que era o Ale. Antes era o Ale. Você foi com o Ale. O Ale e o Paulo Abraço vieram... pro Ale. O Ale e o Paulo vieram aqui. Abraço pro Paulo também, a gente conversou muito no off lá depois também. Pronto, eu discordei de muita coisa com o Paulo, mas que a gente vive no mundo de antigamente, que as pessoas podiam discordar sem querer matar a outra, né? Só discordar. E aí lá eu falei que o Monark, ele tinha de ter noção da força que isso aqui tem. Isso aqui é um canhão, Vilela. Claro que é. Quando a pessoa tá lá assistindo a gente, esse canhão tá apontado pra ela. Quando eu falo uma bobagem que pode fazer essa pessoa extrapolar, eu tô disparando o canhão. E dizendo que ela pode disparar também. E na época que eu tinha ido lá, foi na época da polêmica do ter uma opinião racista é ser racista, é crime? Que foi no Twitter, não foi nem falado no programa. Foi no Twitter, isso. Ter uma opinião racista é crime? Ter um pensamento racista é crime? Não. Eu não tô dentro da sua... Ninguém comete crime de pensamento. Só é uma pena, né? Que só é uma pena. Você tenha um pensamento bosta desse. E o pior é que ele conversou com o Dr. Augusto de Arruda Botelho, que inclusive é um querido amigo também. Já veio aqui. Ele tá me defendendo junto com o escritório dele, a doutora Bruna Alcolé, porque o Malafaia me processou. Caramba, por quê? Você falou que... Tá. Não, eu posso falar, mas tipo assim, processou porque eu sou cristão protestante e ele fazia os vídeos e ela dizia que aquilo ali não faz sentido religioso. Entendi. Que a opinião dele não tinha respaldo bíblico. Inclusive, a juíza não aceitou a queixa-crime e ele recorreu. Entendi. Mas enfim, a gente tá indo devagarzinho aí. No caso do Monarca, o pior é que o Augusto explicou pra ele a diferença de ter um pensamento racista e ter uma opinião racista. Ter uma opinião racista é crime. Sim. A lei estabelece isso. Ter um pensamento é só lamentável. Na época, inclusive, eu lembro que você falou isso aqui em vários programas, porque isso ficou bem em alta aqui, muita gente perguntando. Até preciso trazer o Botelho de novo aqui. Só que o que aconteceu? Quando ele teve aquela... Na hora que tava acontecendo aquilo, eu tava assistindo o programa. Não na opinião racista. Depois falando do que aconteceu. Outro, não vamos falar... Isso. Não vou falar essa palavra, mas a gente sabe o que foi. E aí do cara lá do Hitler, né? Vamos falar assim. E aí quando eu vi... O que me chocou na hora não foi nem o Monark falar aquilo ali tudo, porque o Monark a gente já estava acostumado a ouvir ele falar aquelas coisas. Ele começa a viajar. O que me surpreendeu na hora foi o Kim também falar algo assim, tipo assim, o Kim é um deputado. Quer dizer, ele tá dizendo que é um absurdo. A Tabata era a única sóbria lá. Sóbria lá, né? Na mesa. Aí eu falei, peraí. Aí eu falei, ninguém vai falar nada. E foi quando a Tabata falou, não, peraí, vocês estão... Peraí. E aí eu fiz um vídeo depois criticando o Monark, porque ele deveria simplesmente... Vilela, errar, todo mundo erra. Eu já errei várias vezes, inclusive eu usei até meu canal pra pedir desculpa em coisa que eu errei. A gente que faz live todo dia tá muito sujeito a... É só você pedir desculpa, errei, exagerar, gente, eu errei. Fazer comparações erradas. Perdão, eu me confundi ali. Falei merda. Ele fez uma live dizendo que ele tava cheio de razão, depois ele voltou chorando dizendo que ele tava errado. Live não, ele fez... Ele fez primeiro stories. Ele fez uma live primeiro, eu acho, que ficou publicada até no feed dele. E depois que ele fez os stories. Ou foi o contrário? Tá bom. Não lembro exatamente. Eu lembro só dos stories. E aí eu critiquei essa postura dele, beleza. E aí o Monark se afastou do Flow. E aí começou aquela crítica. Eu fiz um vídeo criticando uma coisa que a gente de esquerda defende muito. A gente defende muito a ideia da ressocialização. Sim, é o que eu falo pra todo mundo aqui. Falo assim, um cara que assassina uma pessoa, ele pode ser ressocializado depois de pagar a pena? Por que uma pessoa, por falar uma coisa, não pode ter a mesma... E aí eu falei sobre isso, eu falei, gente, eu acho que a gente tá exagerando, porque repara, o cara já saiu do programa, o cara já foi desligado da sociedade, o cara já veio a público, disse que vai buscar aprender. Tudo bem que depois ele voltou agora com o programa, porque ele não aprendeu muito. Exatamente o que, naquele momento a gente estava falando, que aparentemente ele acha que é um ataque à liberdade de expressão, e não é. Ninguém é proibido de falar o que pensa, Vilela. Você pode falar o que você quiser. Só que nossa sociedade civil organizada, existem leis. E aí, você não é impedido de falar, mas se você falasse e for contra a lei, você vai ser punido.
E aí muita gente criticou, porque eu falei que... Eu falei assim no vídeo, né? Eu falei, vocês querem o quê? Que ele tire a própria vida agora? Porque o cara já pediu desculpa, o cara já saiu do programa, o cara já foi afastado. Aí eu falei, a gente que é de esquerda fala tanto em ressocialização. Aí agora o cara, não tá bom. Tirou o vídeo, tá pouco. Ele saiu do programa, tá pouco. Ele perdeu o emprego, tá pouco. Entende? Perdeu o que agora? A vida? Aí depois a gente vai vir aqui e falar, poxa, rapaz. Teve um caso de uma blogueira ano passado no Rio de Janeiro que pulou do 15º andar do prédio. O povo dizia aquela que casou com ela mesma. Você lembra dessa polêmica? Que o noivo dela deixou ela no dia do casamento, na véspera do casamento. Ela casou com ela mesma. O pessoal começou a dizer que ela queria biscoito, que ela tava fazendo aquilo porque era biscoito. Ela pulou. Ela falou, você acha que é biscoito? Pulou do prédio. E aí agora? Meu Deus. Aí foi isso que eu falei. Hoje eu continuo criticando o Monark. Tanto que ele disse que ele tá tendo liberdade na Rumble. Liberdade restrita, que não será bloqueado lá. Aí eu fiz um vídeo mostrando pra ele as cláusulas do contrato com a Rumble. Que também tem... Eu falei, será que você leu o contrato da Rumble, Monark? Tá escrito... Inclusive o contrato da Rumble, pro Brasil pelo menos, é mais severo que as diretrizes do YouTube. Ele não pode nem fazer publicidade, por exemplo, só pra você ter noção. Ele não pode fazer publicidade dentro da plataforma da Rumble. Entendi. E o YouTube pode. Só pra você ter noção, ele não pode, por exemplo, ter discurso de ódio, ataque a terceiros, nada. E tá bem claro lá no discurso da Rumble também. Mas é um cara que eu espero que aprenda.